Olá, vamos conversar um pouco sobre um tipo de algoritmo que é muito utilizado em computação, que é o algoritmo de busca. Existem diferentes jeitos de fazer buscas, a gente vai ver alguns desses jeitos aqui. Vamos começar pelo jeito mais simples e depois sofisticar um pouquinho, tá? Vamos supor que você tem uma sequência de números do tipo float e você quer encontrar nessa sequência, nessa lista, uma lista de números, se um determinado número que você está procurando está dentro dessa sequência, tá? E a gente, no mundo real, essa é uma coisa que a gente faz muito. Por exemplo, numa biblioteca, a biblioteca vai ter um banco de dados ali, que vai ter, a gente pode enxergar uma biblioteca com uma sequência enorme de livros, né? A gente vai querer buscar um determinado livro ali dentro. Ou se tem uma lista de alunos de uma determinada disciplina, a gente quer saber se um determinado aluno com determinado código, um determinado nome está matriculado naquela disciplina, a gente tem que percorrer a lista de alunos e encontrar. Uma lista telefônica, por exemplo, a gente tem a lista de telefones numa determinada cidade, a gente quer achar o telefone de uma pessoa, então a gente tem que percorrer a lista buscando qual é o telefone de uma pessoa com determinado nome, tá? Então tem dezenas, centenas de exemplos no mundo real em que a gente usa sistemas de software para fazer buscas. Então a gente precisa de um algoritmo de busca para encontrar coisas. O algoritmo mais simples que a gente pode imaginar é o que a gente chama de busca sequencial, que é o que a gente está vendo aqui. Então, como funciona essa busca sequencial? A gente vai sequencialmente, desde o primeiro elemento da lista até o último elemento da lista, verificando se aquilo que a gente está buscando é cada elemento da lista. Então a gente tem uma variável i ali, que a gente chama de um índice, que vai percorrendo os elementos da lista, e a cada iteração a gente vê se o elemento que está na posição i da lista é igual ao elemento que a gente está procurando, tá? Então nesse caso, a busca sequencial recebe dois parâmetros. A sequência na qual a gente está fazendo essa busca, né, essa lista de elementos, e a gente está buscando um número x. Aqui tem um comentário que está dizendo que quais são os tipos aqui que são passados como parâmetro. É passado algo do tipo list, e depois um número do tipo float. E o que a função devolve? Essa função vai devolver um valor booleano, vai ser verdadeiro ou falso, ou seja, verdadeiro se encontrou o elemento na lista e falso se não encontrou o elemento na lista, tá? Como que a gente faz isso então? É muito simples. A gente faz um for para percorrer todos os elementos. Esse for vai ter uma variável esse índice, e que elementos que ele vai percorrer? Desde o 0 até o comprimento da sequência menos 1. Como que a gente faz isso? Usando esse range, né, que a gente já viu. Range, length, que é o comprimento da sequência, ele vai de 0 até o comprimento da sequência menos 1. O i vai de 1 em 1, tá? 0, 1, 2, 3, 4, 5, até chegar lá no comprimento da sequência menos 1. E daí, para cada iteração do for, o que a gente faz? Se o elemento que está na posição i dessa sequência for igual ao elemento x, o float que a gente está procurando, se a gente encontrou o elemento, daí você devolve verdadeiro. Caso contrário, o que você faz? Você vai para a próxima iteração do for, tá? Então você vai percorrendo todos os elementos, se em algum momento ali, entre o 0 e o comprimento da sequência menos 1, se encontrar o elemento x em algum elemento, daí a gente já sai dessa busca sequencial devolvendo o true. Return true, quando chega no return, ele sai imediatamente da busca e volta para quem chamou a busca, para quem executou essa função busca, tá? Agora, se por acaso esse if nunca é executado, quando que o if nunca é executado? Quando o elemento x não está na lista. Se o elemento x não aparece na lista, esse if aqui, esse comando do if nunca vai ser executado. Então esse return true nunca vai ser executado. O for vai chegar até o seu final, né? Ele vai executar para o último elemento, não vai encontrar, e daí vai para o próximo, mas depois do último, o que ele faz? Ele termina o for e vai para a próxima linha. Daí o que diz a próxima linha? A próxima linha diz return false. Então, caso a gente não encontre o elemento na lista, ele devolve falso. Então essa é uma implementação muito simples de uma busca sequencial. Vamos ver mais uma implementação aqui, um pouquinho mais sofisticada, que eu implementei antes aqui, de uma busca sequencial também, e eu fiz um exemplo um pouco mais divertido. Como eu adoro música, eu fiz um exemplo musical, envolvendo playlists. Eu quero buscar uma música dentro de uma playlist, tá? Então, o que é uma playlist? Uma playlist é uma sequência de músicas. E eu fiz aqui uma sequência, uma lista
de objetos do tipo música. Então, eu criei uma classe chamada música, né? E eu criei aqui o construtor dessa classe chamada música. Então, o que você tem que passar como parâmetro no construtor? Você passa o título da música, o nome do intérprete, o nome do compositor e o ano em que a música foi gravada, né? E essas variáveis, título, intérprete, compositor e ano, ele guarda em atributos do objeto que está sendo instanciado, do objeto que está sendo criado, tá? Então, dessa forma, com essa classe música aqui, a gente pode criar novas músicas armazenando todas essas informações sobre cada música. E daí, uma playlist vai ser uma lista, né, uma sequência de músicas, tá? Daí eu criei, para exemplificar aqui, essa classe buscador, tá? A classe buscador, ela tem dois métodos. Primeiro, um método busca por título, né, que recebe como parâmetro aqui, primeiro o self, né, que é o próprio interpretador que passa. Depois ela recebe uma determinada sequência, que essa sequência aqui, na verdade, vai ser a playlist, que eu vou passar como parâmetro ali. E um determinado X. Quem é o X? O X vai ser o nome de uma música, o título de uma música que eu estou buscando, tá? E daí a implementação é muito simples, é o que a gente viu antes, né? Tem o for aqui, que vai percorrer todos os elementos dessa sequência, e aqui tem uma pequena mudança, né? Que eu estou comparando com um determinado atributo. Então faço se sec de ponto título, ou seja, se o título da música que está no índice I for igual a X, que é o que foi passado ali como parâmetro como título, né? Daí devolva, e aqui outra mudança, eu não estou devolvendo verdadeiro ou falso, eu estou devolvendo um índice no qual eu encontrei o elemento. Então, se o sec de i.título é igual a x, eu devolvo esse índice i. E se eu chego até o final e não encontrei em nenhum elemento aquela música que eu estou buscando, eu dou um return -1 para indicar, é um índice que não faz sentido, né? É um índice antes do começo, então esse -1 serve para indicar que não encontrou a música na lista, tá? Na verdade, em vez de X aqui, eu acho que eu vou colocar o título, tá? Fica mais claro, né? Sempre é bom buscar nomes muito claros para as nossas variáveis. X não quer dizer nada, né? E talvez aqui a gente pode até chamar de playlist, tá? Então aqui... Então, sempre que você encontra uma oportunidade para tornar seu código mais claro, não deixe para depois. Você imediatamente já melhora a qualidade do seu código. Pronto, já fizemos isso aqui, tá? Então, esse aqui é o método busca por título. Agora, aqui tem um exemplo de uso desse método busca por título. É um método que eu chamei de vamos buscar. O que eu faço nesse método? A primeira coisa que eu faço, eu crio uma playlist bem simplesinha com 3 músicas. Então, na verdade, o que eu fiz aqui? Note que aqui tem o abre colchetes e aqui o fecha colchetes. Então, isso aqui é uma lista. Essa lista tem 3 elementos, que são, na verdade, 3 músicas. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou instanciando 3 vezes objetos da classe música e cada vez passando como parâmetro valores diferentes para os seus atributos. Então, a primeira música é Ponta de Areia, do Milton Nascimento, executada pelo Milton, de 1975, lindíssima. Depois, Podres Poderes, do Caetano Veloso, de 1984, muito legal. E depois, Baby, cantada pela Gal Costa, composta pelo Caetano Veloso. Se não me engano, é de 1969, talvez esteja errado, é bom vocês verificarem se está certo esse ano aí que foi gravado pela Gal, essa música. E daí, então, criei minha playlist. Agora, eu vou chamar aqui esse método busca por título. Como é um método da minha própria classe, né? Eu estou dentro da classe buscador, eu faço self.busca por título. E daí eu passo como parâmetro, tem que passar aqui, ó, playlist, o título. Playlist, que é essa variável aqui, playlist, e o título. Nesse exemplo, eu estou buscando pela música Baby, né? E daí, o que ele faz? Ele vai devolver o índice onde ele achou, se é que ele achou, né? Ele vai devolver o índice onde achou aquela música e eu guardei numa variável chamada onde achou. Daí, o que eu faço? Ó, if onde achou é igual a -1, daí significa que não encontrou, né? Devolveu -1 aqui, não encontrou a música. Daí ele imprime, minha música preferida não está na playlist. Else, caso contrário, o que ele faz? Ele guarda nessa variável preferida playlist de onde achou. Ele pega o elemento que está na posição onde achou do playlist e guarda nessa variável preferida. E depois ele imprime aqui o título da preferida, o intérprete, o compositor e o ano separado por vírgulas, né? Então vamos executar isso aqui. Então inicialmente eu estou buscando o Baby aqui, né?
Então, deixa eu mandar, vou mandar executar. Primeira coisa, eu tenho que criar uma instância dessa classe buscador. Então, vou chamar de B. Então, pronto. Na variável B agora é um objeto do tipo buscador, ele é capaz de fazer buscas, em particular, ele é capaz de executar este método vamos buscar, né? Então, aqui, vamos buscar. O que acontece quando eu executo esse método? Lembra, vamos buscar que ele chamou o baby, né? Ele achou Baby, da Gal Costa, interpretação da Gal, composição do Caetano, de 1969. Se eu buscar aqui uma outra música, sei lá, Stairway to Heaven. Será que tem na minha playlist de músicas preferidas essa aqui? Vamos ver. Vamos executar. Eu vou ter que repetir esses comandos aqui. Então, criar um buscador. E daí, B, vamos buscar ali o Stairway to Heaven. Minha música preferida não está na playlist. Na verdade, esta não é minha música preferida, mas por isso que ela não está na minha playlist, né? Mas esse aqui foi um caso em que ela devolveu -1. Então, aqui ele devia imprimir, na verdade, a música buscada não está na playlist, né? Música buscada não está na playlist. Então, o que a gente viu aqui foi a busca sequencial, tá? Vamos agora, no próximo vídeo, refletir um pouco aí sobre se a busca sequencial é um jeito eficiente ou não de se fazer buscas.